Porque amanhã tem Flamengo e Vasco. E quando você vê os defensores da seleção brasileira, para mim tem um dilema óbvio aí para o Felipe Luiz amanhã. Como é que ele vai escalar a defesa do Flamengo? Ele tem o Wesley convocado para a seleção, titular dele. Ele tem o Léo Ortiz convocado para a seleção, titular dele. Vai jogar o Danilo ou o Léo Pereira na quarta zaga? Cara, é uma dúvida bem interessante. Se jogar o Léo Pereira, aí o Danilo convocado para a seleção brasileira, é banco do Flamengo? Cara, eu acho bem divertido essa discussão, sabia, seu Carreiro? É legal. É legal, mas acho que o Felipe Luiz tem personalidade e já demonstrou, apesar desse início de trajetória dele como treinador, de não levar em conta a seleção brasileira e pensar no que é melhor para o time dele. E o que é melhor para o time dele, na sua opinião? Eu gosto muito do Danilo, tá? E tenho muito respeito pela carreira do Danilo. E acho que o fato dele ser convocado para a seleção é muito mais na questão da liderança, da experiência, de passar um pouco de tranquilidade para esses dois jogos dificílimos que a gente tem, do que propriamente pela bola que ele vem jogando. E acho que hoje ele briga pela condição de zagueiro e não de lateral. Ele já não tem aquela energia para fazer aquele corredor, como, por exemplo, o Wesley faz no Flamengo e, para mim, é titular absoluto. Pensando neste jogo, eu acredito que o Felipe venha com Léo Ortiz e Léo Pereira. Não acho que ele vai mexer na zaga dele. A ver. O que a gente pode afirmar com certeza é que essa rivalidade ela está muito pesada. Um dos lados da balança está muito pesado, né? Nos últimos 20 jogos foram 15 vitórias do Flamengo. A gente está falando 2 vitórias do Vasco, 3 empates. A gente está falando de um retrospecto recente em que esse clássico é completamente dominado pelo Flamengo. E como se não bastasse o retrospecto e a diferença técnica óbvia que há nos dois times, ocasionada pelo investimento muito diferente também, a gente tem uma desvantagem enorme do Vasco. Como é que você acha que o Vasco vai para esse jogo, Lino? Porque é impossível não apontar o Flamengo muito favorito para ir para a final. Mas você lida com esse favoritismo de várias questões, né? Sob vários pontos de vista. Um deles é o motivacional, né? Se o favoritismo está do outro lado, eu dobro minha motivação. Outro está e o Vasco entrou diferente nesses jogos com o Flamengo. Nos 2 jogos que ele perde com uma diferença muito grande, mas em cada um ele equilibra num dos tempos, né? E equilibra justo nisso, para poder compensar. Eu aumento ainda mais a compreensão do jogo do meu adversário. Estrategicamente, o Vasco tomou várias providências. Uma delas foi marcar um pouco mais à frente no segundo tempo do primeiro jogo, né? E agora, nesse segundo jogo da temporada, o Vasco, no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, conseguiu preencher espaços para, no mínimo, deixar desconfortável o jogo do Flamengo. Então, você tem questões estratégicas. E outra, cara, é você entrar com espírito de clássico mesmo. O Vasco tem condições, porque tem jogadores em nível técnico aceitável, né, para competir com o Flamengo. Pô, se o Felipe Coutinho tiver num grande dia, ele decide uma partida. Se o Verratti tiver num grande dia, ele decide uma partida. O Vasco tem jogadores decisivos. A diferença grande é visível, né? Mas você tem mecanismos para compensar. Tá aqui um cara, que passou por várias situações assim. Tem que ganhar, com o time inferior. Tem que ganhar por 2 gols de diferença, cara. No Maracanã, eu acho uma montanha gigante para escalar, cara. Gigante. É que você uma coisa é você se classificar, outra coisa é você enfrentar. Eu acho que o Vasco é capaz de enfrentar. Ainda acho possível, tá? Mas escalar essa montanha aí ficou difícil mesmo. Gigante, cara, essa montanha. Achei difícil, mas assim, tratando-se de clássico, tudo pode acontecer, né? Eu passei por isso... tanto para vencer como também perdendo jogos, né? Com um time muito bom perdendo o clássico para time inferior, com time inferior ganhando o clássico, inclusive final de campeonato, né? Então, clássico tudo pode acontecer. É claro que o Flamengo, eu vejo que o Flamengo hoje é muito melhor do que o Vasco, se você colocar as peças do Flamengo. Eu penso que o treinador do Flamengo hoje, o Felipe Luiz, é melhor do que o treinador do Vasco, porque ele Ele te dá várias dinâmicas, te dá várias estratégias. Pode começar o jogo com 3 zagueiros, ou com uma linha de 4, ou até mesmo para defender com uma linha de 5, não importa. O treinador do Vasco já é um treinador mais defensivo, né? Um cara que... eu vejo uma solução para o Vasco. Fazer o que fez no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, né? Que inclusive foi melhor em campo, né? Eles tiraram o Flamengo desse ciclo de comodidade do Flamengo, né? A todo momento que o Flamengo pegava na bola, vinha 2, 3...
para tentar roubar a bola, e quando não roubava a bola fazia falta, que a falta também é estratégia, faz parte da estratégia, né? Dessa maneira, eu acho que o Vasco ele pode conseguir alguma coisa, né? Já que se jogar de igual para igual, acho que o Flamengo vai passar por cima. Esse é o Vasco, ficar com a linha lá atrás, o Flamengo também vai passar por cima. Que é muito difícil, cara, você enfrentar um time tão superior ao seu, tendo que ganhar de 2-0, né, cara? É muito difícil, cara. Para mim, esse é o detalhe. Se fosse um jogo, quem ganhar passa, o Flamengo teria uma vantagem menor. Agora, ver esse time do Flamengo jogando o que está jogando, com as ideias do Felipe, com a qualidade individual, com a forma como se impôs diante do Vasco e tendo que tirar 2 gols de diferença, é muito complicado. Caio, eu brinquei sobre a defesa, porque assim, é chover no molhado falar da qualidade do elenco do Flamengo, falar do Gerson, do Bruno Henrique, do Pedro quando voltar, do Arrascaeta, Cebolinha, é chover no molhado, Luiz Araújo. Mas eu acho que esse ano, assim, a novidade é que o Flamengo está assim, muito forte na defesa, cara. Quando você tem Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Vinha, Varela, cara, eu não consigo enxergar hoje time páreo ao Flamengo na defesa, no setor defensivo. Eu acho que está muito, muito descolado da turma hoje, o setor defensivo do Flamengo. Concordo 100% e tem uma coisa que eu acho que é importantíssima e que a gente analisa pouco. Não é a passagem internacional do jogador, é o entendimento tático que o atleta adquire quando passa pela Europa. Então, tem muito bons jogadores aqui no Brasil, mas que eles precisam da orientação do treinador. Então, o treinador tem que falar, olha, marca em cima, adianta, recua, mas você responde ao comando. O cara que passa pela Europa, no nível que esses caras passaram, eles têm uma leitura de jogo que ele nem precisa da ordem do banco. Ele já sabe os caminhos, os atalhos, a cobertura, como tem que ser feita. Então, são jogadores, a maioria deles consagrados, com passagem por grandes clubes e que fazem mais de uma função. Já foram zagueiros, podem ser laterais ou vice-versa. É um time muito forte e com um grande treinador. Eu acho legal a gente falar disso, porque não é comparando com o Tite ou comparando com os outros, é a forma como muito rapidamente o Felipe fez esse time jogar de uma maneira que tem mais a ver com a história do clube. Você já coloca o Felipe nessa prateleira? Eu acho que eu acho ele muito diferente. Você não acha ele promissor? Você acha que não, eu acho que promissor porque ele está muito pouco tempo no cargo. Então ele precisa ainda ter uma fase ruim para ver como é que ele reage, fazer uma substituição errada que acontece com todo mundo, ou perder um jogador de ponta e ver como é que ele vai lidar com a situação. Mas o que eu vejo dele em termos de liderança, de controle de vestiário, a forma como ele se impõe, e era essa a minha dúvida, porque é difícil. Felipe, você quer ser treinador? Serei treinador. Serei treinador. Qual é a grande dificuldade que eu acho? E eu passei por isso quando eu saí do atleta para ser comentarista. Cara, você está analisando teus amigos. Você convive com eles no dia a dia e, de repente, você passa a analisar publicamente o trabalho deles. E você estava então, você precisa de um tempo de adaptação, sabe? Saber como é que você vai dar dura, como é que você vai ser mais duro na forma da análise. E eu acho que o Felipe lidou com isso de uma maneira muito natural. Ele tinha um episódio, o Gabigol, e eu falei, como é que ele vai lidar com isso? Cara, não teve polêmica, ele trouxe o Gabigol, ele conseguiu fazer com que o Gabigol fosse importante, mesmo sem ser titular. Então, acho ele muito diferente, tomara que o tempo mostre isso. Amanhã tem o jogo contra os vice-reinos. O Flamengo pode perder até de 1-0 para poder que ele se classifique ainda para a semifinal. Mas o que está chamando a atenção da nação rubro-negra não é nem essa questão do jogo contra os vice-reinos, não, porque ali tá tranquilo, tá em casa. O que está chamando a atenção é a renovação contratual do Arrascaeta e a convocação dos 4 jogadores do Mengão Queridão para a seleção brasileira. Dentre eles, do moleque Wesley. Wesley é um jogador diferenciado, um lateral direito como não se vê mais no mundo hoje. Ele é chamado pelo presidente do Barcelona de novo Roberto Carlos. Por isso, vários times europeus estão de olho no Wesley. Com a convocação para a seleção brasileira, as últimas amarras que mantinham o Wesley fora da lista de transferências dos grandes clubes europeus se encerrou. Agora, ele está numa vitrine que os grandes já passam a olhar para ele não só como uma promessa, mas como uma realidade do futebol brasileiro. E aí, grandes equipes como Arsenal, Real Madrid, Liverpool, o próprio Barcelona, dentre outros, começaram a fazer sondagens cada vez mais incisivas ao Flamengo.
Na noite desta quinta-feira, logo depois de saber da sua convocação, Wesley foi jantar com alguns familiares. Tinha o sogrão dele lá, tinha um dos empresários dele, ele tem 3, um dos empresários estava lá, e surpreendentemente, sentado à mesa, muito feliz, tranquilo, serelepe e sorridente, estava Bruno Spindel, o único dirigente rubro-negro convidado pelo Wesley para participar desse jantar comemorativo. Isso mesmo, o Bruno Spindel estava lá, sentado à mesa, sorrindo, de frente para o Wesley, degustando no restaurante lá no Rio de Janeiro. O que o Bruno Spindel tem de tão especial para estar próximo do Wesley? Não sabemos, mas um dia eu ainda vou descobrir e trarei para vocês. Mas o dirigente participou, por exemplo, das renovações contratuais do garoto e foi um dos dirigentes responsáveis por não emprestá-lo à equipe do Barcelona. Entretanto, pessoal, hoje o Flamengo já sabe que a realidade da lateral direita é mesmo pela saída do Wesley logo depois que for realizado o Super Mundial de Clubes da FIFA. É praticamente impossível segurar o atleta. Wesley tem o sonho de jogar no Real Madrid ou no Barcelona, mas a movimentação que se apresenta hoje na Europa é para o Real Madrid contratar o Alexander-Arnold, do Liverpool. E aí, o Liverpool viria com tudo para cima do Wesley. Sem o Real Madrid na jogada, Barcelona e Liverpool poderiam concorrer à contratação do jogador, que talvez fosse melhor uma ida para a Premier League e não para a La Liga, porque o Barcelona já tem o todo-poderoso Koundé, francês, que é dono da lateral direita lá. No Barcelona, o Wesley teria que disputar posição. Já no Liverpool, talvez o Wesley tivesse o caminho mais aberto.